conhece, eu sou Elias Jabbour, sou professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fui economista-chefe do Banco dos BRICS, em Xangai, e atualmente eu sou, além disso, de presidente de professor da universidade, também presido o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, do Rio de Janeiro, e sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil, no Rio de Janeiro. Renato, se apresente para o povo. Bom, boa noite, Vilela, boa noite, Elias, pessoal que está assistindo. Meu nome é Renato Batista, sou internacionalista, sou cientista político, fiz mestrado em gestão de políticas públicas, sou coordenador nacional do Movimento Brasil Livre e do Partido Missão, e também sou pré-candidato a deputado estadual em São Paulo este ano. Vamos começar já contigo então, Renato. O que aconteceu? O governo recuou mesmo? Alckmin acusou de fake news? O que aconteceu? Dê o contexto aí dos fatos. Estou marcando o teu tempo aqui, vamos lá. Quanto tempo tem? Não, o tempo que você tiver, eu jogo pro Elias e eu tento fazer Perfeito. o mesmo tempo para todo mundo, mas não é um tempo marcado não, assim. Tá, beleza. Bom, então vamos lá. Essa foi uma medida que é a resolução do GSEX, né, número 852 de 2026, que basicamente o governo utilizou para aumentar o imposto de importação sobre 1.250 itens. E é curioso, né, ver isso porque o atual vice-presidente, que também é ministro, foi a público dizer que, na verdade, é uma fake news, né, que eles não fizeram isso. Eu estou aqui com o documento aqui, eu queria saber se isso aqui foi criado por alguma inteligência artificial ou alguma coisa do tipo. Porque isso, de fato, foi editado, foi publicado. Algumas dessas alíquotas tinham data para entrar em vigor ainda em fevereiro, né? E depois, por causa da repercussão, eles voltaram atrás de alguns itens. Inclusive, o ministro Haddad, na última semana, disse: mas veja bem, nós recuamos em 12 itens. Ora, a gente está falando de 1.250 itens que tiveram aumento de imposto. E, primeiro, é importante falar aqui sobre qual o intuito de fazer isso. Não é defesa da indústria nacional, não é nada disso. É arrecadar em ano eleitoral. A gente está falando aí que o governo pode arrecadar coisa de 20 bilhões de reais com essa medida, né? Quem vai pagar essa conta no final das contas é você. Afinal, né, nesse decreto, eu posso listar os itens aqui depois, se a gente tiver tempo para a gente falar do que foi feito aqui pelo governo, mas basicamente eles colocaram aqui aumento de imposto sobre bens de capital. Não faz sentido nenhum você tributar, né, uma máquina que é usada para você produzir um produto que você vai vender aqui, né? Isso, no final das contas, gera o quê? Você gera o encarecimento dos custos do produto, que é o chamado custo Brasil. Então, eu não consigo ver sentido no que foi feito aqui, porque a gente pode discutir política de protecionismo, política industrial, né? Só que o que foi feito aqui foi uma má política industrial, uma má política protecionista. Foi feito de maneira errada, atabalhoada, tanto que eles tiveram que voltar atrás. Se eu ler aqui os itens para vocês vão ver o quão ridículo foi isso. O governo falou, né, em aumentar imposto de reator nuclear, em navio de guerra, em coisas que o único cliente é o governo. Ou seja, se ele quer influenciar, se ele quer incentivar a indústria nacional, ele que compre da indústria nacional. Não faz nenhum sentido esse aumento, né? Eu usei esse daqui como exemplo para mostrar como foi feito de maneira atabalhoada, sobre maquinário têxtil. Os caras fizeram a taxa das blusinhas e aumenta o imposto de importação aqui, ou seja, é imposto dos dois lados. E sem contar equipamento hospitalar, vários outros aqui que eu acho que a gente vai ter tempo para discutir a fundo aqui no debate. Porque eu acredito que o debate público brasileiro, aliás, o que aconteceu em cima desse debate, ou seja, a opinião pública contra as alíquotas de exportação, né? Isso nós temos que ir na raiz desse problema. Primeiro, que é bom que se diga aqui, não estou acusando o Renato disso, muito pelo contrário, qualquer país capitalista minimamente sério tarifa importação, né? Qualquer tipo de importação que seja onerosa à sua indústria nacional, ou seja, nenhuma novidade isso daí. No Brasil isso é um tabu, né? Assim como, por exemplo, existe um tabu no Brasil, por exemplo, que é a dívida pública, ou seja, a dívida pública ela é uma instituição fundante dos Estados Nacionais modernos, né? E é uma instituição fundante de qualquer capitalismo sério. No Brasil, discutir dívida pública é um tabu, né? Um país que tem 80% de dívida pública, se não me engano, e tem a maior taxa de juros do mundo, ou seja,
O que acontece no Brasil, eu acho que o nível do debate público no que serve a economia é muito baixo, né? Eu acredito que o Renato, ele acerta quando ele coloca aqui para a gente o seguinte: olha, o governo fez isso aqui de forma atabalhoada. Eu concordo com ele isso, em relação a isso. Estou aqui para me digladiar com ele, para mostrar quem tem razão ou não tem razão. Ele tem razão em relação a isso. Isso não é política industrial, né? Política industrial existe no Brasil hoje, com a nova indústria Brasil, isso é um fato, a gente gosta ou não gosta, é a maior política industrial que o Brasil colocou em prática nos últimos 30 anos, mas existe uma contradição aí que eu acho que nós temos que discutir, que é muito mais importante do que tarifa de importação. Porque Estados Unidos tem tarifa de exportação, a União Europeia tem tarifa de exportação, China tem tarifa de importação, qualquer país sério tem, só no Brasil que isso é tabu, né? Que é o fato do Brasil ter uma política industrial de um lado e ter uma contradição do outro, que é um arcabouço fiscal que viabiliza o gasto público, e sem gasto público não existe política industrial, não existe, Renato e Vilela, capitalismo sem gasto público. E no Brasil, a política fiscal ela é criminalizada, né? O Brasil tem uma meta de inflação de 3%, que é uma coisa completamente fora da realidade e anual. Isso impede com que o Brasil tenha crédito, tenha taxa de juros atraente ao crédito e taxa de juros abaixo da lucratividade empresarial, o que é algo que é gritante o mundo na situação que se encontra. Nós temos a maior taxa de juros do mundo. Eu acho que é isso que nós temos que discutir. E não naturalizar, temos a maior taxa de juros do mundo com uma dívida interna, por exemplo, de 80% do PIB, que é muito menor que Japão, que Estados Unidos, que Europa, né? Naturalizar a criminalização da política fiscal, porque aqui, né, Renato e Vilela, que está falando o comunista, que está defendendo o capitalismo, inclusive, né? Ou seja, o que nós temos no Brasil é tudo menos capitalismo, né? Existe uma negação do debate público sobre indústria, existe uma negação do debate público sobre a dívida pública, existe uma visão religiosa de meta de inflação, uma visão religiosa de TP macroeconômico, e é isso. Aí quando você faz um mix, ou seja, existe uma creche institucional. De um lado, o governo que quer proteger a indústria, ou induzir a indústria, e, por outro lado, um banco central que é independente, entre aspas, que pratica uma política monetária, que é uma coisa que ninguém entende no mundo inteiro. Não existe uma pessoa séria no mundo hoje, do debate público no mundo, que entende por que o Brasil tem as maiores taxas de juros do mundo. Então, aqui no princípio, Renato, eu concordo com você. Eu acho que as coisas foram muito atabalhoadas, do meu ponto de vista, mas eu acredito que o debate público brasileiro, do ponto de vista da economia, é um debate altamente empobrecido, com o liberalismo de quinta série, o liberalismo de jardim da infância, né? Que é tudo menos um debate sério, né? O decreto, depois acho que a gente pode também discutir essa questão mais ampla que o Elias trouxe, né? Sobre o decreto que foi feito, eu acho que é importante a gente falar disso, porque isso aqui vai entrar em vigor, tá, pessoal? Isso aqui não é mais, houve um recuo e as coisas terminaram. Não, isso aqui é um imposto que você vai pagar. Então, se o Elias concorda comigo que foi feito de maneira atabalhoada, então convido ele a lutar junto com a gente para que isso aqui não vá para frente, porque isso aqui foi feito de maneira muito mal feita e errada, tá? A gente eu falei aqui sobre o aumento de imposto de bem de capital, mas eu posso citar outros setores aqui que não fazem, assim, que não tem motivo nenhum para ter sido feito isso, porque uma coisa é você defender a indústria nacional, mas essa indústria nacional ela precisa existir para você defender ela, né? E agora, o que eu tenho aqui do que foi feito pelo governo é aumento de imposto em televisão, eletrodoméstico, manutenção de equipamento hospitalar. Cadê aquela história de Vivo SUS e tudo mais, né? Pessoal que precisa de fazer exame tem que pegar tomógrafo, etc., importado. Isso aqui vai aumentar o valor. Torres e pórticos, reatores nucleares, onde o único cliente é o governo, caldeiras, gerador de gás de ar, turbinas para embarcações, fornos industriais, freezers. Vai aumentar o imposto. A picanha foi esquecida no discurso completamente, né? Porque não vai ter nem onde guardar a picanha, que o freezer vai aumentar o imposto de importação. Talvez a abóbora não precise, né? Máquina e aparelho para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas. Olha a cervejinha aí. Máquinas e aparelhos para a indústria de panificação, açúcar e cervejeira, também aumentando imposto. Máquina de fabricação de sacos e envelopes, máquina de aparelho de impressão, cartuchos de tinta, descarroçadeiras, deslintadeiras de algodão, navios de guerra.
Transatlântico. Gente, isso aqui, eu penso se não tem teste psicotécnico para ministro desse governo. Me parece que não tem, né? A gente fala de aumento de imposto de bem de capital no setor hospitalar. O setor hospitalar, a inflação médica é altíssima, né? É aquele tipo de setor, ele já sabe disso, que o avanço tecnológico encarece os custos às vezes, né? Você vai descobrindo novas coisas e tudo mais, maneiras de você cuidar disso. Como que você vai colocar mais imposto? Eu faço entrega de emenda junto do deputado Guto Zacarias aqui em São Paulo. Os hospitais, as santas casas, todos eles precisam de equipamentos para fazer exame, que são equipamentos que você traz lá de fora. Eles aumentaram o imposto até de rim artificial para o pessoal que faz hemodiálise. Gente, isso não faz sentido nenhum, né? Falei aqui da taxa das blusinhas, aumento de imposto no maquinário têxtil. Já teve a taxa das blusinhas, né? E agora também tem, não contentes com isso, tem o aumento do imposto no custo do produto nacional. E aí, tantos outros, né? Então, essa medida é vergonhosa, a gente precisa lutar para que ela caia, porque ela não faz sentido, tá? Enfim, e acho que a gente pode também discutir aqui sobre a questão de proteção, né, de protecionismo ou não, de desenvolvimento de indústria, porque veja só, existe política bem feita e existe política mal feita. Isso aqui você pode defender medidas de protecionismo, mas isso aqui é uma política mal feita. Ideia trabalhada, concordo com ela, mas nós não podemos, por exemplo, ir contra qualquer medida que proteja, por exemplo, a indústria de bem de capital. Existe uma invasão de importados no Brasil, principalmente nessa indústria de capital, por exemplo, absurda no último ano, né? Ou seja, o Brasil é um país que, dado o fato de nós termos uma conta de capitais aberta e uma taxa de juros muito alta, na tendência do Brasil é o quê? É vazar nossa demanda para fora do país. Esse é um problema muito sério, né? E acredito que esse tipo de medida que o governo, de forma trabalhada, tentou fazer, ela seria uma contramedida no sentido de parar, de dar um basta nessa invasão de importados, por exemplo, como coloquei aqui, na indústria de bens de capital. Hoje, Renato, o Brasil, nós chegamos no fundo do poço de 2025, a indústria de transformação correspondeu somente a 10% do PIB. Chegou a ser 45% do PIB na década de 70. Hoje nós temos 10%. Para um país de 210 milhões de habitantes, né? E um país com os desafios que nós temos diante de um mundo que todo mundo está vendo, está de cabeça para o ar, né? de pernas para o ar, um país com 10% de indústria de transformação em relação ao PIB, é uma tragédia isso daí. Então, a questão da proteção da indústria é fundamental, né? E o outro ponto que eu coloco aqui, o Renato colocou que se o governo quer proteger a indústria, ele está protegendo setores que o governo ele é o próprio comprador. Mas a questão é que as compras governamentais brasileiras, elas não são mais instrumento de reserva de mercado. Desde Paulo Guedes, o Brasil deixou de se utilizar das compras governamentais como instrumento de indução da demanda. O Brasil é o único país capitalista com mais de 50 milhões de pessoas, de habitantes, em que as políticas governamentais, as compras governamentais não são utilizadas para indução de demanda. Isso é uma loucura. Então, o debate que eu proponho não é com o Renato somente, é com a sociedade em geral, não tem um problema de discutir com direita, com esquerda, com centro, com baixo para cima, é o caráter do capitalismo brasileiro, né? Eu acho que reduzir a discussão, essa discussão dos importados, uma questão de quem vai pagar o imposto ou não, eu acho, Renato, eu sei que você é um cara inteligente, um cara que eu respeito, é muito pobre, né? Você não discute um país através de quem paga ou quem não paga imposto. Nós discutimos um país através do quê? Através da construção de futuro. De futuro demanda emprego industrial, ou seja, demanda industrialização / reindustrialização. É isso que eu quero debater, por exemplo, com você, no momento adequado, com outros quadros do Partido Missão, que é o Brasil se transformar novamente em uma potência industrial. Porque os desafios que o mundo está colocando diante da gente não comportam a existência de um país que exporta soja, minério de ferro e petróleo, que trabalha com metas de inflação anualizadas e metas de inflação de 3%, tem um arcabouço fiscal que criminaliza a política fiscal, não é? E tem as maiores taxas de juros do mundo. Se alguém acha que isso é natural, eu não acho isso natural. Falar que o Brasil tem as maiores taxas de juros, que o governo gasta mal, sabe? Isso beira um misticismo, na medida em que os grandes países do mundo hoje, eles estão colocando na casa de centenas de bilhões de dólares no campo da ciência e tecnologia, que são investimentos de altíssimo risco,
e com baixíssimo retorno, né? Ou seja, então é isso que eu quero discutir, que é o caráter do capitalismo brasileiro, ou seja, seremos um país capitalista sério ou seremos um país capitalista que nós estamos preocupados se nós vamos pagar mais imposto ou menos imposto. E eu quero também, com relação a isso, para discutir imposto, eu quero que nós tenhamos a mesma taxa, a mesma taxa de imposto que a OCDE cobra em seus países. As pessoas querem que o Brasil entre na OCDE, por exemplo, mas elas não querem que o Brasil tenha a herança sobre o imposto sobre herança dos países da OCDE, a herança o imposto sobre herança de países como os Estados Unidos, e não quer a carga tributária dos países da OCDE. Né? Então, acho que nós temos que ter uma visão de conjunto ao discutir essa medida que o Renato traz a crítica, que eu acho que tem correção, né? Mas eu acho que o mais importante é discutir o futuro do país de forma mais ampla e de forma mais totalizante. A pergunta vai para o Renato, até porque é a vez dele responder, mas o Elias, claro, pode comentar à vontade. Eu confesso que quando eu vi a notícia eu também falei, meu Deus do céu, né? Poxa, mais imposto em cima de 1.200 produtos. Em janeiro a gente teve mais um recorde de arrecadação, foi mais de 3% em relação a janeiro do ano passado. Acho que a sociedade está cansada de imposto. E eu fui ver a justificativa. Falei, bom, deixa eu ver o que o ministro da Economia, né, o Kiko Haddad está falando. Ele fala que essa medida dos 1.200 são somente para aqueles produtos importados que já tem produção no Brasil, que é o que a gente chama de ex-tarifário, né? Ou seja, vou dar o exemplo dos smartphones, taxou os smartphones, mas ele alega que 95% dos smartphones vão sofrer nenhum tipo de alteração, porque a Apple produz no Brasil, porque a Samsung produz no Brasil. Se eu não me engano, ele falou que só a Xiaomi, que tem aparelhos que são importados, que sofreram algum tipo de sobretaxa. Ele falou que era um convite para a indústria estrangeira parar de produzir na China, no Vietnã, e vir produzir no Brasil. Até por isso que ele falou que revogou 15 produtos, né, que foram esses ex-tarifários que foram comprovados. Acho também que foi bem atabalhoado e acho que existem vários produtos que não são produzidos no Brasil que continuam tarifados. Mas vamos imaginar no modelo ideal, que realmente o ex-tarifário ele foi cumprido e só está sendo taxado aquilo que de fato é produzido no Brasil. Se fosse dessa maneira, você concorda com a proposta, Renato? Primeiro que eu discordo, porque eu não acredito que fosse assim, né? Então, o ex-tarifário só valeu para tirar 12 itens de uma lista de 1.250, para mim não faz sentido. Porque todos os itens aqui listados, eles estão com o NCM dele, né? Que é a nomenclatura comum do Mercosul. Então, o ministro, esse pessoal gosta de mentir, né? Já começa pelo começo que eles falaram que era fake news, né? Esse assunto, um negócio que foi publicado. Ao invés de falar, olha, nós erramos, estamos voltando atrás, mesmo que parcialmente ainda, né? Porque tem muita coisa errada aqui, nesse decreto. E eu acho o seguinte, professor Marcílio, a gente pode discutir a política de proteção, a política protecionista ou qualquer coisa do tipo. Eu acredito, por exemplo, que para bens de capital deveria ser tarifa zero. Deveria ser tarifa zero para importação. Porque se você aumenta isso, no final das contas, você está aumentando o custo do Brasil, do meu ponto de vista. E outra coisa importante, né? O Elias ele falou sobre a indústria, a melhor política de indústria que está sendo feita nesse governo. Eu acho que foi isso que o amigo disse. Eu não consigo ver isso também. A nova indústria Brasil como a maior política industrial que o Brasil fez nos últimos 20, 30 anos. Não falei que ela é boa ou ruim, eu falei que ela é a maior política industrial. Sim. Sim, eu meço pelos resultados. O resultado foi que a indústria brasileira teve o pior desempenho em 10 anos no ano passado. Então, alguma coisa a gente está fazendo muito errado. Então, é justamente por isso, quando a gente traz o debate aqui sobre a questão do protecionismo ou não, a gente precisa avaliar o resultado. Por exemplo, no Brasil a gente teve a lei da Política Nacional de Informática, que foi um desastre. A gente não conseguiu, durante anos, ter uma indústria forte nesse setor. A gente ficou para trás. E o que não faltou no Brasil foi medidas protecionistas. A gente tem um setor automotivo que vive de incentivo há mais de 60 anos e não consegue competir e vende carro caro para as pessoas. Eu tenho que olhar para a pessoa que vai pagar o imposto, sim. Né? No final das contas, a gente está tratando algo que mexe com a realidade das pessoas, que mexe na vida das pessoas. Né? Então, eu preciso falar disso. A medida protecionista, olha só, o Brasil ele teve 7.768 medidas protecionistas. E o resultado foi o pior desempenho da indústria em 10 anos. Então tem algo sendo feito de muito errado. Porque, veja só, eu vejo outros países, o Elias
certamente conhece muito bem. Os países do Sudeste Asiático que têm medidas protecionistas em muitas áreas, né? Só que são medidas temporárias. Aqui é tudo permanente, né? Aquela famosa frase, nada tão permanente do que uma política temporária. Aqui no Brasil fica por décadas. E nada da gente conseguir o objetivo inicial que ela se propõe. Então, eu acho que esse caso é avaliar a qualidade da política pública que foi proposta. Neste caso aqui do governo, que o governo fez agora, é péssima. Desempenho da indústria de 10 anos, o Renato tem razão, mas eu acredito que o custo Brasil, né, não são os impostos. O custo Brasil que explica o desempenho da indústria brasileira e que não explica o sucesso asiático, por exemplo, que é proteção na veia. As pessoas falam que o Brasil não pode ter indústria naval, né? Eu pergunto por que as pessoas acham que a Coreia do Sul e a China produzem navio porque tem proximidade com o mar? Não, porque tem subsídio há décadas, né? Não é por anos, é décadas de subsídio em várias cadeias produtivas. O caso do Brasil, o nosso desempenho industrial é o que eu chamo de creche institucional. Um governo que tem uma política de governo. A Nova Indústria Brasil, acho que é ok, o PAC, ok, só que, por outro lado, você tem marcos institucionais, como o Banco Central Independente, que opera somente para manter a inflação baixa, né? Você tem metas de inflação anualizadas. O Brasil é o único país do mundo com meta de inflação que é anualizada. E que, portanto, você tem, para trabalhar com alta de preços sazonais, só tem a taxa de juros para poder enfrentar essa alta sazonais, sendo que se fosse um ciclo de 3 anos, seria possível o próprio ciclo econômico absorver isso sem usar a taxa de juros. Então, nós temos a maior taxa de juros do mundo. Nós temos um câmbio que é volátil, ou seja, a taxa de câmbio hoje, no Brasil, ela é uma, amanhã é outra. Então, isso causa algo chamado imprevisibilidade. O empresário privado não vai investir porque ele não sabe quando que a taxa de câmbio vai estar A ou vai estar B. Né? E essa taxa de câmbio está desse jeito, porque o Brasil tem uma outra jabuticaba de um país capitalista sério, né? Que é o Brasil, que tem conta de capitais abertas. Isso leva a uma entrada e saída de capitais do Brasil, aliada à taxa de juros altíssima, né? Que leva a essa instabilidade cambial, né? E não induz o investimento estrangeiro no Brasil direto produtivo, né? E mais do que isso, eu volto a dizer aqui e repetir, né? O custo Brasil é o custo de um país que não usa da arma mais utilizada pelo capitalismo desde das suas fundações, e hoje mais ainda, que é a dívida pública para induzir a demanda, induzir a indústria. Hoje você gastar é crime no Brasil. Né? Então o custo do Brasil é exatamente esse. O resultado final vai ser o quê? Vai ser amplas parcelas da indústria deixando de produzir mercadorias, bens e serviços para se financiarizarem, ou seja, boa parte da indústria brasileira hoje ela está na tesouraria, ou seja, operando com título de dívida pública, com derivativos em terceiros mercados, fazendo carry trade pegando dinheiro emprestado de um país e como o Japão, a taxa negativa investindo aqui, fazendo especulação cambial. Ou seja, esse é o custo do Brasil, do meu ponto de vista. Eu acho que não existe contradição aqui entre nós dois, Renato, se você está falando o que eu estou falando. Eu acho que existe uma creche institucional no Brasil, que é uma política de governo orientada à industrialização e marcos institucionais que são estabelecidos desde a década de 90, que são marcos institucionais que não são amigáveis a um país que quer se industrializar. Né? E, enfim, o que eu chamo aqui é um debate mais profundo. Eu volto a dizer, Renato, e te convidando de forma fraterna, um debate mais profundo sobre a natureza do capitalismo brasileiro. Não estou discutindo aqui o socialismo, nada disso, quero discutir o capitalismo brasileiro. Eu acho que isso deve nos interessar, um país que tenha um projeto nacional de desenvolvimento, um país que, a partir desse projeto nacional, tenha como foco a reindustrialização. Isso gera mobilidade social, gera empregos de mais de 4 salários mínimos, porque hoje tem um fenômeno no Brasil que as pessoas estão desesperançadas, porque 90% dos empregos gerados no Brasil são empregos de um salário mínimo a um salário mínimo e meio. Né? E um país desindustrializado é um país que não tem mobilidade social. E são essas pessoas que votam na extrema-direita, por exemplo. Né? Então, eu acredito que o que eu chamo a discussão, a nossa pré-candidatura a deputado federal, ela é um instrumento para isso no Brasil, para isso no Rio de Janeiro, é a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento que mobilize as pessoas de diferentes campos ideológicos para discutir o futuro do capitalismo brasileiro. E nesse capitalismo que nós temos aqui, que eu chamo de capitalismo sem vergonha, né? Obrigado demais, professor. Finaliza então, Renato. Obrigado. Não, então, para concluir, né? Olha, eu acho que o principal aqui que eu trouxe esse debate é que
A gente precisa avaliar a qualidade daquilo que é feito, né? Existem políticas protecionistas que podem fazer sentido. Quando, por exemplo, a gente vê o que está acontecendo, eu tive em Taiwan ano passado, né? Visitei a indústria de chips semicondutores. A gente sabe o problema que isso é para o mundo, né? Em caso da China, enfim, fazer a invasão em Taiwan, etc. A gente vê os Estados Unidos trabalhando nesse sentido para ter uma garantia, né, desses chips semicondutores que são importantíssimos para o mundo inteiro. Então, há políticas protecionistas que podem ser bem feitas, né? A gente sabe que há uma consequência que pode ser positiva e isso demora tempo, né? E ela não é garantida, que é o caso de ter a industrialização ou não, mas ela tem, num primeiro momento ali, uma perda de eficiência que é notada. Então, para concluir, né? Olha, eu acho que o principal aqui que eu trouxe esse debate é que a gente precisa avaliar a qualidade daquilo que é feito, né? Existem políticas protecionistas que podem fazer sentido. Quando, por exemplo, a gente vê o que está acontecendo, eu tive em Taiwan ano passado, né? Visitei a indústria de chips semicondutores. A gente sabe o problema que isso é para o mundo, né? Em caso da China, enfim, fazer a invasão em Taiwan, etc. A gente vê os Estados Unidos trabalhando nesse sentido para ter uma garantia, né, desses chips semicondutores que são importantíssimos para o mundo inteiro. Então, há políticas protecionistas que podem ser bem feitas, né? A gente sabe que há uma consequência que pode ser positiva e isso demora tempo, né? E ela não é garantida, que é o caso de ter a industrialização ou não, mas ela tem, num primeiro momento ali, uma perda de eficiência que é notada na economia num curto prazo. Então, precisa ser avaliado. As coisas precisam ser avaliadas pelos seus resultados. Isso daqui é tão ruim, né, que acho que até o Elias concordou comigo aí. Agora a gente vai lutar contra esse decreto do governo aqui para revogar aqui tudo que foi feito à lambança. Obrigado Renato, demais, Renato. Só passa suas redes sociais e aí a gente finaliza aqui com o Elias. Vamos colocar duas visões diferentes sobre o tema com o Renato. Só vou falar para o Renato que eu não vou lutar contra essa medida, porque eu sou base do governo, e o que vem depois desse governo não é um governo socialista, vamos dizer assim, como seria dos meus sonhos. O que vem depois de Lula é Flávio Bolsonaro, então eu não posso... esse governo não me entrega uma contradição antagônica que me coloque fora dentro, então eu tenho que defender esse governo. Eu defendo com muita convicção e respeito a sua opinião, evidentemente. E eu quero deixar aqui um convite para o seguinte: eu escrevi mais um livro, meu 7º livro vai ser lançado no Rio de Janeiro, no dia 13 de março, às 19 horas, no Clube de Engenharia. O nome do livro é Socialismo e Poder, Governança, Classe, Ciência e Projetamento na China. E vai ser lançado em São Paulo no dia 25 de março, no Tuca. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de debate, mandar um abraço para o Renato, um abraço para o Vilela, né? Já está convidado.